Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Bom dia, Dimara. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Tranquilíssima? Eu sempre. Sempre tranquilo. Agora quem não está tranquilo são os torcedores do Atlético. Pois é. O Renan Ribeiro se machucou, o jovem goleiro que tem se revelado aí uma grande esperança para a torcida do Atlético, machucou-se em treinamento, né? E tinha que ser no Rachão, antecedendo ao jogo da vida do Atlético na temporada. Porque ganhou, tá garantido, né? Ganhou, tá garantido e não tem que preocupar com nada. E é óbvio, né, Paulo, quando a gente diz aquela história do poupar jogador, tipo o Atlético fez em termos de Sul-Americana, visando ter uma situação melhor em Campeonato Brasileiro, a contusão, ela pode acontecer no rachão, no treinamento, né, no jogo. Claro que todas as medidas são tomadas para que isso não aconteça, mas são fatalidades, né? Agora, o importante a gente dizer é a força que o Renan Ribeiro está tendo nesse momento, né? Ontem ele ainda estava até 10 horas da noite na Cidade do Galo, em tratamento intensivo. Existe um tempo aí para recuperação. O departamento médico do Atlético está muito consciente nesse momento de que é preciso ter cuidado. Não dá para dizer, olha, vai ser possível, não vai. Claro que numa situação de goleiro, né, talvez se a contusão fosse na mão, seria uma situação pior. Né? Como é uma contusão de tornozelo, é possível que ele consiga, nesse tratamento intensivo, não está 100%, mas está numa condição de jogo. Né? Mesmo que isso cause algumas restrições para o Renan. Então, existe esse otimismo também em relação à volta do Tardelli, né? Depois daquela contusão. O Hever também ainda deixa uma dúvida, vai passar por uma reavaliação. E o interessante é que são 3 jogadores chaves nessa condição do Atlético, do time do Atlético, no esquema nessa do técnico Dorival né, Júnior. Que o Atlético mostrou aí, né? Exatamente. Mas eu acho que é o momento, quando você chega numa situação como essa, o Atlético já mostrou tanta superação nesses últimos jogos com o Dorival, né, nessa campanha dele, nessa motivação dele, e eu aposto que nesse momento, nessa dúvida do Renan, o Dorival tem dado todo o apoio a quem pode ser o substituto, que deve ser o Aranha. Eu outro dia fiz uma conta, você já deve ter feito, porque você acompanha o esporte todos os dias, eu vou de vez em quando ao esporte, mas foram jogadas 24 partidas pelo Vanderlei Luxemburgo. Isso. E 12 partidas pelo Dorival Júnior. O aproveitamento dele é o mesmo. É o mesmo número de pontos. Em metade dos jogos, Dorival Júnior conseguiu o mesmo número de pontos do que o moço do pôquer, Vanderlei Luxemburgo. E é por isso que ontem no Minas Esporte a gente fez exatamente esse histórico do Dorival, e falando porque esse reconhecimento do trabalho é muito importante, né? E acho que o reconhecimento maior ainda, porque quando o Dorival veio para o Atlético, o Dorival veio naquela condição, como que você vai pegar um time nessa situação? Você que ganhou o Paulista, que ganhou a Copa do Brasil, ou seja, ele aceitou um desafio muito difícil, né? Talvez tenha sido o maior desafio da carreira dele. Para estar trazendo esta recuperação para o Atlético. E acho que nesse momento o São Paulo continua muito arrependido de não ter levado o Dorival. Acho que o Santos está muito arrependido de tudo que aconteceu. E acho que o atleticano tem que agradecer muito ao Neymar. Uma briga do Neymar, né? E foi só assim que ele ficou liberado. Ficou disponível para que o Atlético pudesse. Lembrando ao torcedor atleticano que os ingressos já estão à venda, então já deve estar aquela correria. As notícias são de que as filas estão enormes. A cadeira R$5, a cadeira lateral R$50 e a cadeira de visitante R$5. E aí todo mundo sabe que o torcedor do Atlético vai lotar a Arena do Jacaré para ter essa história do Atlético definitivamente longe do rebaixamento. Façamos uma viagem agora da briga para ir embora do rebaixamento para aquele que tem uma chance de ser campeão brasileiro, e uma grande chance de ser campeão brasileiro, tendo em vista que ele tem que gorar os seus adversários e vencer todos os seus jogos. Mas não, a verdade é o seguinte, vamos fazer aqui uma ressalva muito clara. O Cruzeiro destacou-se como uma das grandes equipes do campeonato sem brasileiro. Dúvida. E eu concordo com o Roger, interessante que a entrevista do Luiz Felipe, que nós comentamos aqui ontem de manhã, ele brincando até ironicamente com a questão desse jogo que ele tem efetivamente contra o Fluminense e que ele pode ou não tirar pontos do Fluminense, e ele brinca, mas tem jogo no domingo, né, aquela história toda. E isso deu uma repercussão enorme na Toca, porque o Roger falou assim, não, eu acredito mesmo que eles estão desmotivados, né, em termos de campeonato brasileiro. E perguntaram se é possível você estar entregando uma história, ele falou, entregar na cara de pau ninguém vai, mas uma entregadinha é sempre possível. Então acho que isso virou a grande polêmica, é o maior questionamento dessa reta final do campeonato, mas eu concordo com o Roger quando ele diz o seguinte,
a gente também perdeu muitos pontos ao longo da competição que poderiam dar uma situação melhor. Então, nós temos que nos preocupar hoje é com o nosso jogo contra o Flamengo. E o que acontecer, vai acontecer e foge do controle do Cruzeiro. Por 2 anos seguidos, né, o Cruzeiro teve uma boa equipe, que foi a uma final de Libertadores contra o Estudiantes. Isso. Que inexplicavelmente volta de Buenos Aires numa situação bastante privilegiada e no Mineirão não consegue manter esse privilégio, essa vantagem, mas era uma bela equipe, uma equipe muito bem montada pelo Adilson, bastante competitiva. É uma continuidade de trabalho, eu diria nos últimos 3 anos. Exatamente, o Cuca vem em pé, quer dizer, o Cruzeiro demonstra uma excelente, uma disposição e uma qualidade enorme em montar bons times para disputar campeonato. E é esse o questionamento que fica. Nas 3 últimas temporadas o Cruzeiro teve essa possibilidade da disputa do título, que acabou não acontecendo, seja pelas circunstâncias que foram, até mesmo com o Dorival. Né? O Cruzeiro teve essa chance. Então, acho que esse é o maior questionamento do torcedor nesse momento. Mas eu concordo com o Cuca, concordo com o Roger. O Cruzeiro, infelizmente, deixou escapar pontos importantes e agora ele tem que ficar nessa situação de tentar resolver o que é preciso resolver. O jogo com o Flamengo não é fácil, o Flamengo ainda corre risco de rebaixamento. A gente sabe que nas situações normais, o Cruzeiro lá, onde ele vai estar jogando essa partida que é a Volta Redonda, ele nunca foi vencedor, mas tem um tabu favorável diante do Flamengo. Não perde para o Flamengo desde 2007. Então, assim, são circunstâncias de jogo que o Cruzeiro só vai saber efetivamente quando estiver por lá, né, que é o futebol. O que a gente espera mesmo é que todo mundo deixe que as equipes possam definir em campo. Né? Que a gente não tenha essas interferências que a gente tem tido em último caso e que as coisas possam ser definidas dentro de campo. E só para lembrar, a STJD, o Atlético ontem foi liberado daquela história do apagão lá na Arena do Jacaré, tá livre também, pelo amor de Deus, né? As intempéries da coisa, já era demais. E o Cruzeiro, provavelmente na sexta-feira, com o julgamento dos dirigentes e dos jogadores. Além do técnico Cuca. Do jogo do Corinthians. Então, ainda existe essa preocupação com sexta-feira. Tem só mais uma perguntinha para Edmara? Posso fazer isso? Rapidinho, a América depende só de um empate contra a Ponte. Isso, do empate contra a Ponte, mas tem que ficar de olho no esporte com a Portuguesa. Eu vou falar uma coisa pra você. Não, ele tem que fazer a parte dele. É isso primeiro, né? Vou pensar primeiro em mim, depois eu vejo o que aconteceu, o que eu posso fazer. É isso. Né? Dimara Oliveira, 12h30, tela da Band com Minas Esporte, aguardando todo mundo lá. Tchau, Dimara, até mais.